Bom, antes de você começar a interpretar sonhos, você precisa entender como que o sono, como que o ato de dormir funciona, né? Não sei se você sabe, mas nós temos 4 fases quando a gente está dormindo, né? A primeira fase, ela se constitui em sair do estado de vigília e entrar no estado de sono, né? Ou seja, você está acordado e você precisa dormir. Você sabe que você vai deitar na sua cama, botar a cabeça no travesseiro, talvez se cobrir, vai fechar os olhos e não é instantâneo. Você fechou os olhos, pronto, você já está dormindo, né? Não, você vai fechar os olhos, a sua mente vai começar a relaxar, seu corpo vai relaxar, você vai começar a pensar em coisas que aconteceram com você, pensamentos desconexos, a sua imaginação vai a mil, você vai entrar no estado que quem trabalha com hipnose, como eu, por exemplo, né, a gente chama de estado de transe, né, você vai começar a entrar num transe, ou seja, você está rebaixando do estado de vigília para um outro estado e até o momento em que você chega na segunda fase do sono, né, que já é um sono mais leve, mas já é considerado sono. Você já está dormindo nessa segunda fase. A primeira fase não. A primeira fase é uma fase de transição. Você está saindo de vigília e entrando no estado de sono. Tá? Então a primeira fase de vigília para o sono, isso aí vai levar mais ou menos uns 5 minutos, né? 5, 10, 15 minutos, dependendo de pessoa para pessoa. Mas em média leva aí 5 minutos essa primeira fase. Tá? A gente vai agora para a segunda fase. A segunda fase já é um sono mais leve, né? É um sono que a pessoa pode ser acordada por qualquer coisa, né? Você pode acordar por um som, por um barulho, por alguém chamando, né? Mas você já está dormindo, né? Você já está dormindo nesse momento, tá? Essa segunda fase, ela dura em média de 5 a 15 minutos, dependendo do ciclo que você tiver. Já a terceira fase do sono, daí sim já é um sono muito mais profundo, né? A pessoa já não consegue mais acordar por qualquer coisa. Se você chamar essa pessoa, se alguém te chamar, já é mais difícil, né, de você acordar. É um sono muito mais profundo quando a gente está nesse terceiro estágio. E esse terceiro estágio ele dura ali em média de 15 a 20 minutos. Saindo do terceiro estágio, nós vamos para o quarto estágio, que esse tem um nomezinho diferente, que é o sono REM. Tá? Então, o quarto estágio a gente chama de sono REM, que é aquele momento em que os olhos estão se mexendo de um lado para o outro, né? E normalmente no sono REM é quando a gente está sonhando, tá? Então, diferente do que muita gente acredita, a gente não sonha durante toda a noite, não é durante todo o período que a gente está sonhando, não. A gente costuma sonhar somente durante esse sono REM, tá? Durante essa quarta fase que a gente chama de sono REM, né? Que é o momento em que a mente está fazendo os processos, que a mente está fazendo as limpezas, tudo isso eu vou falar mais para frente, né? Mas esse sono REM é o que a gente está buscando porque é onde estão os nossos sonhos, né? Onde estão ali, onde a gente vai fazer a ressignificação disso. Bom, todas essas 4 fases, elas levam em média 1h30, né? Para você sair da primeira até a última fase, ela leva em média aí 1h30, né? Se você pensar, pô, Jason, eu durmo então 8 horas por dia, né? Eu durmo 7, 8 horas por dia. Se 1h30 já fez tudo isso, o que vai acontecer depois, né? Depois dessa 1h30, o que acontece? Se repete o ciclo novamente, tá? Então, por exemplo, assim, passou a fase 1, 2, 3, sono REM. O que vai acontecer agora? Vai repetir, vamos para um segundo ciclo, onde vamos ter todas as fases novamente, exceto a primeira fase, tá? Por quê? Porque não faz sentido, né? Se a primeira fase é sair do estado de alerta, né? Sair do estado de vigília e entrar para a segunda fase, que já é o sono leve, e eu já estou dormindo, né? Porque vai repetir esse ciclo, então não faz sentido que eu repita essa primeira fase, né? Porque eu já estou dormindo. Então a partir do segundo ciclo vai se repetir fase 2, fase 3 e sono REM. Né? Essas fases elas começam a se esticar cada vez mais, porque elas continuam durando todas as fases 1h30. Tá? Só que como não tem mais a primeira fase, as outras fases começam a aumentar um pouco mais. A cada novo ciclo, essas fases elas alteram de tamanho, né? Por exemplo, o sono REM, né? Ele começa ali em cerca de, a primeira fase, em média 20 minutos, mas as próximas fases vão aumentando até o momento em que o sono REM chega até mesmo até 40 minutos de duração durante a noite. Então, apenas para esclarecer, quando a gente repete, né, essas fases novamente, a gente teve as fases e agora a gente vai repetir, é um novo ciclo. Teve o primeiro ciclo, quando se repete segundo ciclo, quando se repete terceiro ciclo, se repete quarto ciclo. Em média a gente tem de 4 a 5 ciclos durante a noite. Tá? Então a gente não vai sonhar todos os dias durante toda a noite, não. Você vai sonhar lá no comecinho da noite, depois um pouquinho mais tarde,
depois um pouquinho mais e você vai sonhar de novo um pouco antes de acordar, tá? Então você vai sonhando, né? Esse sonho ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo várias vezes durante a noite. E por que é importante que você saiba que existem esses ciclos, né? Por quê? Porque cada ciclo ele tem um propósito diferente no nosso cérebro e na nossa mente, tá? Então cada um tem uma função. O sonho que você tem no primeiro ciclo tem uma função completamente diferente do sonho que você tem no segundo ciclo. E tem uma outra coisa do terceiro ciclo, uma outra coisa do quarto ciclo. Tá? Então só para você entender, cada ciclo tem a sua importância e é por isso que você precisa entender em que ciclo, né, que aconteceu aquele sonho que você está fazendo. Então é por isso que é importante que você entenda que existem ciclos e futuramente você vai descobrir que você precisa saber em que ciclo aconteceu o sonho para identificar melhor o simbolismo dele e o que ele realmente significa.